Olá, estamos novamente aqui, dando continuidade à vida e à obra de Santo Agostinho. Nosso canal Escola do Conhecimento abre esse espaço para a gente conhecer um pouquinho quem foi Santo Agostinho e sua obra. Então, no capítulo anterior, que chamamos capítulo anterior, o 3, nós falamos sobre um caminho de Santo Agostinho, o qual ele passou diversos anos, que foi o caminho onde ele estava no ministério, E nesse momento, só fazendo uma retrospectiva, ele viveu, passou muitos anos fazendo muitas coisas, envolvido com as funções sacerdotais durante muito tempo, se aprofundou muito na vocação religiosa, se fundamentou muito em relação à fé e também teve algo que era importante, que era a questão que ele se ligou muito ao povo, Então tinha essa relação muito profunda com os fiéis. E mesmo com muitas funções, como a gente viu, muito envolvido com obras de caridade, em instruções catequéticas, com direção espiritual, muitas responsabilidades, ele ainda conseguiu fazer uma obra imensa, redigir grandes obras, E essas obras, uma das principais é o livro Confissões. E também a gente vai encontrar outras obras que são importantíssimas, como A Cidade de Deus e algumas outras, muitas obras. Então é sobre isso que a gente vai continuar, dar continuidade, e continuar esse estudo e essa conversa sobre a vida e obra de Santo Agostinho. E vamos lá, iniciando a patrística, um instrumento de contestação. A nova fé não era nova assim, já tinha 4 séculos de existência, durante os quais transformara-se profundamente. No começo, tal como se enconra no Novo Testamento, era uma doutrina aparentemente simples, constituída por algumas regras de conduta moral pela crença na salvação através do sacrifício de Cristo. Não tinha nenhuma fundamentação filosófica, isto é, não se apresentava como um conjunto de ideias produzidas e sistematizadas pela razão em um todo lógico. Era uma religião revelada e não a filosofia, mas era também uma religião que servia como um instrumento de contestação da ordem imperial vigente e que vivia em permanente conflito com os senhores romanos. Por isso, desenvolveu instrumentos de defesa para sobreviver. As armas foram buscadas no campo do próprio adversário, os filósofos gregos e seus continuadores na época helenística e romana. Esse esforço de conciliação das verdades reveladas com ideias filosóficas, empreendido pelos primeiros pensadores cristãos, padres da Igreja, produziu a chamada filosofia patrística, que não chegou a formular sistemas completos de filosofia cristã. Os primeiros padres da Igreja limitaram-se a elaborações parciais de alguns problemas apologênicos e teológicos. Em outros termos, o que se encontra na patrística são escritos de elogio ao cristianismo e tentativas de mostrá-lo como doutrina não oposta às verdades racionais do pensamento helênico, tão respeitado pelas autoridades romanas. São Justino, no século II, Clemente de Alexandria, no século II e III, Orígenes, século III, caminharam por esta via e revestiram a revelação cristã de elementos da especulação filosófica grega. Em contraposição, os chamados apologistas latinos reagiram contra essa mistura e defenderam a originalidade da revelação cristã, fundada exclusivamente na fé e nada tem a ver com a especulação racional.
Tertuliano, no século II e III, afirmava crer ainda que isso fosse absurdo. No fundo, ele tinha razão, pois muitos séculos depois se comprovaria que o pensar racional dificilmente é compatível com a verdade admitida como fruto de revelação. Mas não foi isso que se evidenciou nos primeiros séculos do cristianismo, e cada vez mais a filosofia serviu à teologia, sendo Agostinho o principal adepto dessa maneira de pensar. Para ele, confluíram as tendências conflitantes da patrística e suas funções históricas foi sintetizar todos os seus componentes. Continuando, a síntese que realizou Santo Agostinho, ele mesmo deu a denominação de filosofia cristã. O núcleo em torno do qual gravitam todas as suas ideias é o conceito de beatude. O problema da felicidade constitui para Agostinho toda a motivação do pensar filosófico. Uma das últimas obras que redigiu, A Cidade de Deus, afirma que o homem não tem razão para filosofar, exceto para atingir a felicidade. A tese é defendida, valendo-se de um manual de Marcos Terentius Varro, 116-27 a.C., onde se encontram definidas 288 diferentes teorias filosóficas reais e possíveis, tendo todas em comum a mesma questão: como obter a felicidade. A filosofia é assim entendida não como uma disciplina teórica que coloca problemas à estrutura do universo físico ou à natureza dos deuses, mas como uma indagação sobre a condição humana à procura de beatitude. A beatitude, no entanto, não foi encontrada por Agostinho nos filósofos clássicos que conhecera na juventude, mas nas Sagradas Escrituras, quando iluminado pelas palavras de Paulo de Tarso. Não foi fruto de procedimento intelectual, mas ato de intuição e de fé. Impunham-se, portanto, conciliar as duas ordens de coisas, e com isso Agostinho retorna à questão principal da patrística, ou seja, ao problema das relações entre razão e fé, entre o que se sabe pela convicção interior e o que se demonstra racionalmente, entre a verdade revelada e a verdade lógica, entre a religiosidade cristã e a filosofia pagã. Desde a conversão, Agostinho se propôs a atingir, pela fé nas Escrituras, o entendimento daquilo que elas ensinam, colocando a fé como a via de acesso à verdade eterna. Mas, por outro lado, sustentou que a fé é precedida por certo trabalho da razão. Ainda que as verdades da fé não sejam demonstráveis, isto é, passíveis de prova, é possível demonstrar o acerto de se crer nelas, e essa tarefa cabe à razão. A razão relaciona-se, portanto, duplamente com a fé, precede-a e é sua consequência. É necessário compreender para crer, e crer para compreender. Mesmo com essa tese não tenha maior rigor filosófico e soe mais como fórmula retórica do que como argumentação lógica, teve grande força, pois era um claro resultado da história pessoal de Agostinho. Antes da conversão, ele andara inquieto pelos caminhos das elaborações racionais dos maniqueus, do ecletismo ciceroniano e do neoplatonismo de Plotino. Todos, especialmente o último, prepararam a explosão mística da iluminação pela fé. Depois desta, utilizou tudo o que sua cultura filosófica lhe fornecia, no sentido de racionalizar os dogmas cristãos. A filosofia é para Agostinho apenas um instrumento auxiliar destinado a um fim que transcende seus próprios limites. Por isso, muitos veem nele um teólogo e um místico, e não propriamente um filósofo. Todavia, seu pensamento manifesta frequentemente grande penetração filosófica na análise de alguns problemas particulares, e a verdade é que Agostinho conseguiu sistematizar uma grandiosa concepção do mundo, do homem e de Deus, que se tornou por muito tempo a doutrina fundamental da Igreja Católica.